Estamos novamente aqui para meditar sobre a palavra do Senhor. Meu desejo é que todos estejam bem. Temos orado, buscado a Deus para que toda a nossa igreja, familiares e amigos estejam guardados e protegidos nesse momento de dificuldade na saúde. Pedimos a Deus que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos confortando em tudo e nos ajudando para passarmos por esse tempo com serenidade. Sei que muitos irmãos têm sentido a falta uns dos outros, o desejo de estarmos novamente juntos na igreja, em breve. Vamos orar por isso, para que a situação fique mais tranquila, para que esse momento de crise passe logo e possamos voltar a cultuar o Senhor nosso Deus publicamente, uns com os outros, conversando, nos alegrando e tendo aquele momento maravilhoso. Imagino que quando estivermos novamente na igreja, em comunidade, vamos ter momentos muito felizes, muito alegres, marcar novos cafés da manhã, almoços, para podermos suprir o tempo perdido, de comunhão nesses dias. Mas, irmãos, hoje pela manhã, no nosso estudo de escola dominical, meditando na palavra de Deus, nós queremos voltar a estudar o Evangelho de Lucas. E vimos 3 sequências de mensagens sobre a lei do divórcio, o Senhor Jesus nos ensinando em Lucas capítulo 16, verso 18. E agora nós vamos para uma história muito conhecida do Evangelho de Lucas e de toda a Escritura, uma das histórias que apresentam a realidade difícil, triste, mas necessária para nós compreendermos um pouco mais da pessoa do Senhor nosso Deus, da justiça de Deus. O texto que nós vamos estudar hoje pela manhã é o de Lucas capítulo 16, do verso 19 até o verso 31. É um texto que fala exatamente sobre o inferno, a natureza do inferno. Então, nesse texto, nós queremos meditar na seguinte ideia, que o inferno é real e traz consequências horríveis. Esse texto que nós vamos ler traz a história do rico e do Lázaro. Então, uma história de 2 personagens que terão destinos difíceis, destinos diferentes um do outro, um mais difícil, o rico no caso, e outro destino abençoado por Deus, no caso o Lázaro. Nós vamos ler essa história bem conhecida e eu acredito que no nosso tempo hoje não vamos conseguir ver todos os aspectos dessa história, mas vamos tentar ver os principais aspectos e deixar alguns para outro momento, e desejamos que haja uma compreensão maior sobre o inferno, sobre a necessidade de conhecer mais sobre esse castigo eterno. Certamente não é uma mensagem fácil de passar. Vivemos em momentos de crise e as pessoas realmente querem mensagens de conforto, mas a despeito da situação em que vivemos, nós temos que estudar a Escritura em todos os seus aspectos. E lembre-se, algumas igrejas, mesmo no momento de tranquilidade ou mesmo no momento de dificuldade, procuram sempre apresentar mensagens que acalentam o coração. E existem textos na Bíblia que acalentam o nosso coração e que nos fortalecem. Mas existem textos que nos mostram as realidades duras e difíceis na vida de cada um. Queremos então, vamos abrir as nossas Bíblias e queremos agora ler Lucas capítulo 16. Vamos ler Lucas capítulo 16, uma história bem conhecida, mas devemos ler todo o texto de Lucas 16, do verso 19 até o verso 31. Lembre-se, nós queremos meditar nesse texto na ideia de que o inferno é real e traz consequências horríveis. Então, Lucas 16, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse:
Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é uma história muito conhecida, amplamente conhecida, e que nos mostra a realidade sobre o céu e o inferno. O primeiro aspecto que nós queremos observar aqui, dentro dessa ideia geral, nesse texto, a ideia geral de que o inferno é real e traz consequências horríveis, é exatamente a ideia de que o estilo de vida que leva ao inferno. Há um estilo de vida que leva a pessoa para o inferno. Jesus tem falado muito desse estilo de vida de pecado, e nós vamos falar aqui especificamente a que pecado o Senhor Jesus está se referindo, e esse estilo de vida leva uma pessoa ao inferno. Nós estamos estudando uma ideia geral. O inferno é real e traz consequências horríveis. E dentro dessa ideia geral, vamos ver 3 verdades que Jesus nos apresenta dentro desta história. E a primeira verdade é que o estilo de vida que leva ao inferno. Deus queira que nós não tenhamos esse estilo de vida, nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo, obviamente, não devemos tê-lo, e vamos aprender também a falar sobre o inferno para as pessoas. Mensagem difícil de ser pregada individualmente, mas deve ser apresentada com amor, com muito cuidado, porque é uma verdade da Bíblia, é uma verdade da Escritura, e milhares de pessoas estão caminhando para o inferno hoje. Então, primeiro ponto importante aqui, dentro do estilo de vida que leva ao inferno, é que esta é uma história, uma narrativa histórica, realmente ocorreu. Alguns procuram dizer que essa história é uma parábola, e sendo parábola, é uma ficção, nunca ocorreu. Mas esse tipo de argumentação é completamente errado. Por quê? Primeiro, porque nas parábolas nós não temos o nome próprio para os personagens, enquanto aqui nós temos o nome próprio de Lázaro. O rico não foi dado um nome próprio. Por quê? Para que ele representasse o aspecto estereotipado de todo rico, de todo aquele que ama a riqueza. Esse é um dos aspectos porque o rico não recebeu esse nome próprio, para que ele fosse uma espécie de padrão, norma, mesmo que no aspecto negativo. Então nós temos Lázaro, o mendigo, ele recebeu um nome próprio, o que distingue essa história de uma parábola. E mesmo que fosse uma parábola, hipoteticamente falando, nós entendemos que as parábolas não eram meras obras de ficção. As parábolas eram verossimilhantes com relação à realidade do que acontecia no dia a dia. Então, quando é colocada uma parábola, ela não é inventada ao acaso. Ela reflete uma situação que poderia ter acontecido, mas não necessariamente. Então, mesmo que se entenda, alguns entendam que nós não cremos que é verdade, mesmo que alguns entendam que essa história do rico e do Lázaro seja uma parábola, ela é verossimilhante e reflete algo que poderia ter acontecido realmente, mas não necessariamente. Então, importante descrever isso. Jesus está contando uma história sobre o céu e sobre o inferno, e é um dos textos nos evangelhos que nos mostra como é difícil a vida, ou melhor, a morte no inferno. Importante destacar que a ênfase no texto é mais sobre o inferno
do que sobre o céu. E por isso vamos detalhar mais sobre o inferno do que sobre o céu. Por quê? Porque o céu é maravilhoso, o céu é muito bom. O inferno é o local onde as pessoas não deveriam querer ir, mas parece que estão buscando o inferno. Então vamos nos preocupar com aquilo que é mais urgente, fazer com que as pessoas não estejam caminhando para o inferno. E então nós temos nessa história dois personagens principais. Aparece um terceiro, no caso Abraão, mediando o diálogo aqui dentro dessa história, mas dois personagens principais que são o rico e o Lázaro. O rico aparece logo no início dessa história que Jesus conta, no início da narrativa. Por quê? Porque ele é o personagem mais importante aqui na história, para enfatizar a condenação ao inferno. E este rico, como é colocado, ele é colocado como uma pessoa que é caracterizada pela avareza. Mas na frente, na história, nós vamos perceber que a ordem inverte. Então, o Lázaro passa a estar em primeiro lugar e o rico vem depois, mostrando a importância do local celestial em que Lázaro foi colocado. Observe então as características do rico, falando desse personagem. Lucas 16:19 diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Então, a ideia aqui deste homem rico é que ele usava as melhores roupas, era a púrpura, era o linho finíssimo. A ideia é que ele se preocupava com a sua imagem, a ideia é que ele queria viver do bom e do melhor. Então, entendemos aqui um estilo de vida hedonista, narcisista, aquela pessoa que se preocupa sempre com a sua estética em todos os sentidos. E diz também que este homem ele era rico, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Regalar-se esplendidamente reflete também um estilo de vida hedonista. É aquele que vivia em festas todos os dias, buscando uma alegria constante e diária a partir de suprir as suas necessidades terrenas. Ele não poderia passar um dia triste, ele tinha que ter alegria todos os dias, como se a vida real fosse assim. E ele procurava suprir esta alegria com as coisas terrenas, ou com bebedeiras, ou com muita comida, ou com orgias, ou com tudo que é permitido comprar com o dinheiro para trazer esse tipo de alegria. Isso é o se regalar esplendidamente todos os dias. A ênfase nesse versículo é mostrar resumidamente o estilo de vida deste homem rico. É um estilo de vida onde o amor ao dinheiro é mais importante do que tudo. É um estilo de vida que não há espaço para Deus. É um estilo de vida onde não há espaço para adorar ao Senhor. Mas o culto dele era as riquezas, porque elas traziam esse regalar-se esplendidamente, ou seja, uma vida que sacia os desejos terrenos acima de tudo. Desejos lícitos e ilícitos estão acima de tudo, inclusive do próprio Deus. Era assim que vivia este homem. Este personagem, ele era focado no dinheiro, focado na riqueza. Ele queria vestir-se do melhor, ele queria ter um estilo de vida diário, sempre satisfazendo seus desejos materiais com a sua própria riqueza. Nós temos um segundo personagem, então, que é mencionado logo em seguida, do verso 20 ao 21. Esse personagem é Lázaro. Lázaro era um mendigo. Então, o verso 20 diz: Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, Lázaro era um mendigo que não tinha onde dormir e que não tinha o que comer. Dormia na rua, era cheio de feridas por conta da sua condição precária de vida, e os cães, enquanto ele dormia, lambiam as suas feridas. Lázaro não somente era pobre, ele era um miserável. Realmente ele era um mendigo ali.
Mas ao descrever Lázaro, o Senhor Jesus Cristo aponta mais características do rico. Perceba que esse mendigo, ele vivia na porta do homem rico, ele jazia à porta daquele. Ele dormia, ele vivia, ele estava constantemente na porta do homem rico. Por quê? Porque ali ele esperava comer das sobras do rico, do lixo do homem rico. E o homem rico dava a ele somente o lixo, somente as sobras, mesmo sabendo que aquele indivíduo, aquele ser humano, aquele judeu com ele também, estava jogado na sua porta. O rico poderia pelo menos oferecer uma refeição normal, ou pelo menos auxiliar em alguma situação do tratamento das feridas, e talvez até uma roupa melhor, ou quem sabe, se fosse mais generoso, um trabalho para aquele mendigo sair da miséria. No entanto, o rico não fez nada disso. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo mostra o quanto o rico era egoísta, o quanto ele se preocupava somente consigo mesmo e o quanto ele queria viver bem. Talvez ele nem quisesse saber da pessoa do mendigo. Era muito provável que os servos desse homem rico jogavam o lixo e as migalhas que sobravam para que o mendigo comesse. O homem rico não queria ver a tristeza da pobreza, a tristeza da miséria, mas queria viver regalando-se esplendidamente, comendo do bom e do melhor, vivendo em suas orgias, vivendo a vida diária em plena felicidade, segundo o conceito que ele tinha de felicidade aqui na terra. Queria vestir-se muito bem, comer muito bem e o resto da sociedade que se vire. Então, nós temos aí o paralelo, a antítese desses dois personagens reais que viveram mesmo em algum período da história em que o Senhor Jesus Cristo nos conta. Importante destacar que o rico e o mendigo receberam destinos diferentes. E aqui, no caso, é invertido. Primeiro fala-se do mendigo e depois fala-se do rico. Há uma estrutura na escrita hebraica chamado de quiasma, onde nós temos paralelos, e aqui nós temos esse paralelo. A história começa com o mendigo, a história começa com o rico e termina com o rico. E no meio da história nós temos duas menções ao mendigo, a situação em que estava aqui na terra e a situação em que ele passou a estar no céu. Da mesma forma o rico, como o rico estava na terra no começo da narrativa e como o rico passou a estar no inferno no final desta narrativa. Então, destinos diferentes. Começando agora com o mendigo. O mendigo ele foi levado para um local chamado Seio de Abraão, a habitação de Abraão. É o céu daqueles crentes do Antigo Testamento, que é o mesmo céu dos crentes do Novo Testamento, obviamente. Então, olhe Lucas 16, verso 22. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse foi o destino do mendigo. E então morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, esses dois versículos nos mostram o destino eterno que esses dois homens tiveram. Não mostra o tempo de vida que eles tiveram, a idade em que morreram, quem era mais jovem, quem era mais velho, mas mostra que ambos tiveram destinos opostos. O rico foi para o inferno, o mendigo Lázaro foi para o céu junto com Abraão, e lá do inferno o rico poderia ver Abraão e Lázaro no seio de Abraão, no céu, e pôde até falar com eles. Mas antes de analisar o verso 23, nós temos que observar algumas questões muito importantes nesses versículos. A princípio, a um leitor desavisado, parece que ir para o céu ou ir para o inferno depende da sua condição social. Parece que, numa leitura superficial, nesse texto, parece que quem é rico vai para o inferno e quem é pobre vai para o céu. Mas, obviamente, não era isso que o Senhor Jesus Cristo estava falando, né? Jesus ele não estava dizendo que o céu é para os pobres e o inferno é para os ricos. Mas Jesus estava falando
do pecado da avareza, de um estilo de vida de pecado que conduz ao inferno. É isso que o Senhor Jesus Cristo está falando. Não é somente ter riquezas que condena ao inferno, obviamente que não. Veja José de Arimateia, era um homem que tinha posses e preparou o sepulcro para o Senhor Jesus Cristo após a crucificação. Então, não é uma questão de ser rico ou pobre a salvação. Também não é uma questão de obras. O mendigo fez mais obras e por isso ele foi para o céu. Também a questão não é essa. Mas o Senhor Jesus Cristo, como nós colocamos desde o início, nesta narrativa, coloca o foco sobre o rico, sobre aquele que vai ao inferno. Por quê? Porque Jesus está querendo atingir, mais uma vez, como ele fez várias vezes no Evangelho de Lucas, o pecado da avareza. E como nós já mencionamos em outros momentos no Evangelho de Lucas, a avareza é o amor ao dinheiro. Então este homem rico, ele nem recebe um nome próprio nessa história, porque ele tipifica, ele é o estereótipo de todo homem rico avarento. Aquele que ama o dinheiro, ama o recurso terreno. É aquele homem rico que vê na sua riqueza uma oportunidade de viver em felicidade. É aquele que acredita que a riqueza traz felicidade e que ser rico é a coisa mais importante desta vida. O que é uma grande mentira, uma falácia. O pecado nos traz esse tipo de pensamento completamente enganoso. Não é pecado ser rico, não é pecado ter posses, no entanto, amar as riquezas mais do que a Deus, isso sim é pecado. O fato de o rico ter um irmão, um judeu, na sua porta, e ele não o auxiliar com alimento, ou com roupas, ou com tratamento médico, ou com um trabalho, significa que o rico não ligava para os mandamentos de Deus, o mandamento de amar o próximo, e muito próximo dele, ficava na sua porta. O rico não se importava de Lázaro comer o seu lixo, a sua sobra. O rico só se preocupava com ele mesmo. O rico só se preocupava com a sua riqueza, com as suas roupas, com o seu estilo de vida extravagante que o dinheiro poderia lhe dar. Perceba então que é isso que Jesus ele está atingindo, um estilo de vida avarento. E, nesse caso, as obras do rico o levaram ao inferno. Um estilo de vida em avareza, em pecado, levou aquele homem ao inferno. Por isso que, depois da sua morte, ele foi sepultado e achou-se no inferno. E ele ali olhou para Abraão e Lázaro, porque ele estava extremamente sofrendo ali, estava sofrendo extremamente coisas terríveis. Algumas considerações a mais sobre a avareza. Perceba que a avareza, que é o caso deste rico, era um problema sério naquela época entre os judeus e o houve na nossa sociedade materialista, principalmente quando alguns tentam colocar a ideia de que Deus não existe. Então, se Deus não existe, o que existe? Somente o que nós enxergamos. Então, faz sentido querer ser rico e achar que a riqueza traz felicidade. E a riqueza se torna um ídolo, se torna um Deus na vida das pessoas que estão na modernidade. Mas certamente o Senhor existe, o inferno existe, é uma realidade horrível, traz grande sofrimento. E aqueles que têm um estilo de vida avarento, materialista, de amor à riqueza, estarão certamente caminhando para o inferno, serão condenados por suas próprias obras. Mas veja no Evangelho de Lucas outros textos que tratam sobre a avareza. Esse que nós estamos estudando hoje, Lucas 16, 19 ao 31, é mais um dos textos que fala da avareza e da consequência de uma vida de avareza, no caso, a condenação ao inferno. Mas em Lucas capítulo 12, verso 15, nós lemos ainda: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Aqui, no contexto do capítulo 12, Jesus estava falando contra a hipocrisia dos fariseus.
E então o homem se levanta e pede para Jesus ser o partidor da herança dele. Mas como assim partir a herança de um homem? Jesus falando sobre hipocrisia. Aquele homem não estava se preocupando com o sermão do Senhor Jesus. Aquele homem estava se preocupando somente com a sua própria riqueza. Ele nem estava se avaliando se era um hipócrita ou não. E então Jesus responde da seguinte forma no verso 15: cuidado, guardai-vos da avareza. A avareza é amor ao dinheiro. Se eu estou ouvindo um sermão do Filho de Deus contra a hipocrisia e eu não me avalio, mas fico pensando em como receber a minha herança, significa que o dinheiro é mais importante do que a própria palavra de Deus. E isso nós podemos usar como um termômetro em tudo na nossa vida. Quando passamos por crises financeiras, perdemos o controle, perdemos a paz e a tranquilidade, significa que aquelas riquezas, aquela estabilidade, ela é mais importante até do que as bênçãos de Deus na minha vida. Ou seja, eu tenho que confiar no Senhor, estar tranquilo, buscar a ajuda de Deus e trabalhar para superar a crise. Veja ainda que ele diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O homem rico achava que a vida dele era a sua abundância de bens. Por isso que ele viveu do jeito que viveu, preocupando-se com suas roupas e com a sua vida cara, um estilo de vida caro, não ligando para o Lázaro que estava ali morrendo na sua porta. Ainda em Lucas capítulo 12, na mesma história, Jesus respondendo a este homem que pediu para partir a sua herança, olha o que diz o verso 19: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esses versículos poderiam muito bem ser colocados na vida do rico da nossa história, lá em Lucas 16, 19 em diante, mas ele está sendo colocado para a vida de outro rico, muito mais rico. E aqui no caso do verso 19 ao 21, Lucas 12, do 19 ao 21, que acabamos de ler, apresenta uma parábola que Jesus conta àquele homem que se preocupou mais com a sua herança do que com o sermão, a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O homem pensava: olha, eu tenho muito, né? Eu vou agora só descansar, viver regaladamente, comer, dormir, e a minha alma vai estar tranquila. E Deus mesmo diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens, para quem será? Aquele homem rico também da mesma forma foi um louco, porque ele não pensou na sua vida eterna. A consequência, o resultado, melhor dizendo, dos nossos estudos aqui sobre Lucas 16, na história do rico e do Lázaro, é para que nós reflitamos sobre o inferno. Nós que já cremos em Jesus, entendemos que estamos numa condição de salvos, mas e aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo e que vivem do nosso lado, estão ao nosso redor? Às vezes nos acostumamos com eles, mas esquecemos da verdade de que eles estão no inferno, porque ainda não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. E de modo geral, muitos deles vivem esse estilo de vida em avareza, não se preocupando com a vida após a morte, com a vida eterna, mas somente com as coisas deste mundo, somente com as riquezas. Mas isso deve servir somente para quem é rico, porque aqueles que são pobres não vão viver em avareza. Bem, isso é um engano. Existe aquele pobre que não é rico, mas que deseja ser rico e no coração ama as riquezas, mesmo sem tê-las. Então este também peca pela avareza, porque acredita que tendo riquezas será feliz, o que não é verdade. Observe também outro texto mais à frente, que ainda vamos observar, onde Jesus novamente trata sobre a avareza, e é o texto do jovem rico. Lá em Lucas capítulo 18, do verso 24 ao 26, olha o que o Senhor Jesus Cristo fala para aquele jovem rico. E Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
e os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus teve todo um diálogo com aquele jovem rico. O jovem rico acreditava que era salvo por guardar a lei de Moisés. Jesus explicou para ele a verdade da salvação, mas simplesmente ele se calou e saiu. Não vamos abordar toda a história do jovem rico aqui, mas na frente estudaremos especificamente esse texto de Lucas 18. Mas o que interessa para nós é a conclusão de Jesus daquele momento, daquela conversa com aquele jovem rico e o ensino que ele passou para os seus discípulos. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que é difícil? Aos olhos humanos, óbvio que Jesus está analisando isso na perspectiva humana. Por que isso é difícil? É difícil porque o ser humano, ele ama as riquezas de modo geral. Ele prioriza as riquezas em tudo e muitas vezes, deixa Deus de lado. A avareza é um estilo de vida de pecado que significa amar as riquezas mais do que a Deus. A história que Jesus nos conta sobre o rico e o Lázaro trata exatamente disso, de um homem que amou mais as riquezas do que a Deus e por isso foi ao inferno. Aqueles que são condenados ao inferno são condenados por causa de suas obras de pecado. Obras não de um dia, 2 dias, 3 dias, mas de toda a vida em que estiveram aqui na terra. E então, voltemos para o nosso texto principal, Lucas capítulo 16, verso 13 e verso 14. Perdão, na verdade, vamos ler um pouco antes, verso 13 e 14, um pouco antes do nosso texto principal. Olha o que diz lá em Lucas 16, verso 13. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Veja, dentro do nosso próprio capítulo que estamos estudando, o tema da avareza estava ali presente. O Evangelho de Lucas, em vários momentos, em vários textos, trata sobre a avareza, trata contra o pecado da avareza. Jesus nos ensinando a termos cuidado para não vivermos uma vida de amor às riquezas, onde Deus está em segundo lugar e as riquezas acabam se tornando um ídolo, um Deus, uma divindade. Não dá para servir a 2 senhores. O pecado aqui da avareza é colocar as riquezas como um Deus e servi-lo como um Deus. É ter fé na riqueza, de que a riqueza ela pode trazer felicidade, pode não, traz felicidade. O pecado é colocar a riqueza como um ídolo e confiar na riqueza para resolver os problemas, para trazer a paz. E dentro desse período de pandemia, cabe uma reflexão aqui dentro do que nós estamos estudando sobre as riquezas. Perceba que países extremamente ricos na Europa foram muito afetados por essa pandemia, assim como a América do Norte agora está sendo extremamente afetada e é a maior economia do mundo. A segunda maior economia, a China, também foi extremamente afetada, embora ela não divulgue todos os dados. E países mais pobres também foram afetados, não tanto, mas também foram muito afetados. Ou seja, a riqueza não resolveu o problema. A riqueza não resolveu, não diminuiu a quantidade de mortes. Por quê? Porque em alguns momentos o Senhor nosso Deus, Ele quer mostrar e ensinar à humanidade que Ele é soberano sobre tudo. Nós sabemos pela Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, que cada vida que nasce foi Deus que quis que nascesse. E que cada vida que morre, também morre no tempo determinado por Deus. E os motivos das mortes também são determinados por Deus. Ele é soberano sobre tudo na história, inclusive sobre o vírus que acomete o nosso planeta. Isso serve para nos lembrar: a riqueza não traz felicidade. A riqueza não é soberana sobre a nossa saúde e sobre a nossa vida, mas o Senhor sim. O Senhor é soberano sobre tudo, é o Senhor quem nos dá a paz. Todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo
se arrependeram dos seus pecados e suplicaram a Jesus em oração para ser o seu Salvador, eles estarão no seio de Abraão, estarão no céu com Deus, independente do seu status social, da sua formação, do seu sexo, da sua cor, da sua nacionalidade, não importa, eles estarão porque Jesus morreu na cruz para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Mas aqueles que procuraram viver regalando-se esplendidamente, preocuparam-se mais com suas roupas, com sua comida, com a sua moradia, do que em fazer a vontade de Deus, do que em servir ao Senhor arrependido dos seus pecados. Resumindo, se preocuparam mais consigo mesmos do que com a glória de Deus. Estes receberão o fruto, o resultado de suas obras, um fruto amargo chamado inferno. É isso que essa história está nos mostrando aqui. Lázaro, um mendigo, ele foi e esteve lá no céu, no seio de Abraão. É importante destacar que Lázaro foi para lá não porque ele era pobre, não porque ele era miserável e mendigo, mas perceba que a figura de Lázaro ela é colocada nesta história de uma maneira muito pequena, muito resumida, quase que como um coadjuvante. O personagem principal é o rico, é o que está no inferno. Os diálogos são mais sobre o rico. Então, não foi enfatizado tanto, na verdade, de modo nenhum foi enfatizado o motivo pelo qual Lázaro foi para o céu. Porque a ênfase da história é mostrar por que o rico foi ao inferno. Mas por outros textos da Bíblia, nós sabemos que Lázaro foi ao céu porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. Porque ele entendeu que Jesus era e é o Salvador, que somente por meio de Jesus ele poderia chegar à salvação, porque Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é o bom pastor, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a ressurreição e a vida. Somente por Jesus Cristo alguém pode chegar ao seio de Abraão, ao céu. O nosso texto, a nossa história não conta isso explicitamente, Jesus não quis contar, porque Lázaro é um contraste para reforçar, ressaltar, fazer saltar no texto a figura do rico, avarento, para que todo aquele que venha ler esse texto e ouvir esta mensagem que reflete o texto sagrado da história do rico e do Lázaro, perceba que a riqueza não gera salvação, que a riqueza não gera alegria nem felicidade genuína. Não é pecado ser rico, mas a riqueza não gera satisfação e vida plena. Isso quem faz é Deus, é o Senhor. Na medida em que nós vamos obedecendo as instruções de Deus, como diz na Bíblia, na medida em que nos arrependemos dos nossos pecados e procuramos ser cada vez mais à semelhança do Senhor Jesus Cristo, vamos tendo satisfação na vida, vamos tendo alegria e o Senhor vai nos modificando, o Senhor vai nos transformando cada vez mais para sermos à semelhança do seu Filho. O estilo de vida que leva ao inferno é o estilo de vida, a Bíblia chama de avarento. Hoje nós chamamos de materialismo. São aqueles que amam mais as riquezas do que o próprio Deus. E esse materialismo se expressa no estilo de vida hedonista, que significa a felicidade acima de tudo. O que importa na minha vida é ter felicidade. Então eu vou ficar muito rico porque a riqueza traz felicidade. É um estilo de vida também chamado de narcisista, onde eu me preocupo mais comigo mesmo e esqueço as pessoas ao meu redor. Tudo está muito ligado. Riqueza, hedonismo, narcisismo são aspectos do pecado humano que nos afastam de Deus. Irmãos, devemos ter muito cuidado para não termos estes tipos de pecado em nossas vidas. Mesmo salvos pelo Senhor Jesus Cristo, podemos cair na ilusão de que as riquezas trazem conforto, segurança e estabilidade. O vírus está aí para mostrar que ninguém tem estabilidade. É o Senhor que nos sustenta em tudo. Nós, os crentes, devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscar ao Senhor. Nós devemos clamar ao Senhor cada vez mais por oportunidade para servi-lo a cada dia no ministério da Igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo. E aqueles que estão ouvindo e vendo esta meditação na Sagrada Escritura, arrependam-se dos seus pecados.
porque as riquezas, o dinheiro, a vida de avareza neste mundo não trará satisfação nem alegria plena. Talvez, momentaneamente, irá anestesiar suas emoções e sua perspectiva de vida. Mas quando você cair na real, a depressão é maior, mais profunda, porque você não possui Deus na sua vida. Arrependa-se dos pecados, creia no Senhor Jesus e seja salvo. O estilo de vida que leva ao inferno é a avareza. Uma segunda ideia que nós trazemos e meditamos dentro desse texto, nós vamos apenas iniciá-la nessa manhã, é que a realidade de morrer no inferno é horrível. Talvez algumas pessoas não parem para pensar mais na vida após a morte ou na vida eterna porque esqueceram ou deixou-se de pregar nas igrejas que a realidade de morrer no inferno é horrível. Veja, a ênfase não é a realidade de viver no inferno, porque no inferno ninguém vive, no inferno só se morre. A realidade de morrer no inferno é horrível. Olha então Lucas 16, 23 novamente. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele acabara de morrer e foi sepultado. Então, quando ele abriu os olhos, já estava no inferno. E estando no inferno, veja, ele estava em tormentos, sofrimentos constantes. Veja que ele levantou os olhos, significa que o seio de Abraão estava em cima e que Lázaro estava no pavimento inferior, distante lá do céu, do seio de Abraão, e que ao levantar a cabeça, levantar os olhos, ele poderia ver a maravilha que era o céu e perceber o tamanho que era o seu sofrimento. Certamente isso multiplicava os sofrimentos do rico. De longe ele viu Abraão e Lázaro no seu seio. Estava longe, estava distante, mas pôde ver. E aquela visão deve ter trazido maior sofrimento para ele. Então, próximo domingo, nós observaremos mais sobre a realidade do inferno, a horrível realidade de morrer no inferno. Realmente é uma mensagem difícil, são textos que nos levam a refletir. A nós que somos crentes em Jesus, ficamos gratos a Deus pela misericórdia dele, que mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos livrar desta condenação. Mas, sendo humanos, ficamos tristes por nossos conhecidos, nossos parentes, nossos amigos que estão no inferno. Posicionalmente já estão no inferno, caminhando para a consumação da sua condenação ao inferno. Colocam suas esperanças na riqueza, colocam suas esperanças nesta terra, nesta vida, e por isso rejeitam a glória de Deus e rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Que esta meditação nos ajude a sermos gratos, a reconhecer que Deus é soberano sobre a nossa vida, sobre tudo. A riqueza não é pecado, mas ela não é Deus, ela não traz estabilidade e segurança. Isso é somente de Deus. E tenhamos mais amor por aquelas almas que estão caminhando para o inferno. Oremos para que hajam mais conversões, sejamos luz e bênção na vida das pessoas que estão caminhando para o inferno. Antes de você se irar, de você se chatear com alguém que ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, lembre-se disso. Aquela pessoa, ela está caminhando para o inferno. Que dura morte ela terá eternamente ali no inferno. E é isso que nós vamos ver próxima semana, para reforçarmos todas essas verdades nas nossas vidas. Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa manhã. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, sacrificando-se para nos salvar da condenação dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos livra de tão grande condenação. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos abençoa em tudo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu esse livramento maravilhoso. E te suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da vida daqueles que estão caminhando para o inferno. Milhares de pessoas têm morrido no mundo por conta do vírus.
Sabemos da tua soberania e da tua vontade e te suplicamos misericórdia, Senhor Deus, para que muitos venham a ser salvos antes de morrer no contato desta praga. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos nossos familiares e amigos mais próximos, para que eles também sejam salvos da condenação do pecado. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos instrui de maneira tão maravilhosa. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, gratos. Amém. Que Deus abençoe a todos, um bom almoço e até a noite, às 18h30, onde teremos outra meditação, começando uma nova série de estudos em algum livro da Escritura, que à noite nós apresentaremos qual será. Que Deus abençoe a todos.